Bom dia, turma. Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem. A aula de hoje é sobre números primos. Ô professor, o que são números primos? Números primos são números que possuem apenas dois divisores, um e ele mesmo, tá certo? Ah, professor, e eu não entendi muito bem. Veja só, existem vários números, não é isso? Mas tem números que são primos e tem outros números que são compostos. Os números primos, eles só têm dois divisores, um e ele mesmo. Já o número composto, ele tem mais de dois divisores. Ele tem três divisores, ele tem quatro divisores. Vocês lembram que a gente estudou sobre divisão, que a gente estudou sobre divisores de número, que a gente viu em algumas aulas passadas, acho umas duas aulas atrás. Os números que dá para dividir 24, a gente viu que o 24 dá para dividir por 1, a gente viu que o 24 dá para dividir por 2, a gente viu que o 24 dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, dá para dividir por 6, dá para dividir por 8, dá para dividir por 12 e dá para dividir por 24. O 24 ele tem 8 divisores. Então isso não vai ser número primo 24, porque ele tem 8. O número primo ele só vai ter dois divisores, que são o quê? O 1 e o próprio número. Então, e ele mesmo. Então eu coloquei aqui uma sequência pequenininha, certo? De números primos. Por que eu disse pequenininho? Porque os números primos eles são infinitos. Feitos números, os números são infinitos, tá certo? Então eu coloquei, ó, 2 é um número primo, porque o 2 só dá para dividir por 1, 2 dividido por 1, 2, e 2 dividido por 2, 1. Então o 2 só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. O 3 também, 3 dividido por 1, 3 dividido por 3 vai dar 1. Não existe outro número que dá para dividir 3. O 5 dividido por 1, 5. 5 dividido por 5, 1. Não tem outro número que divida 5. 7 só tem um 1 e tem um 7. Não tem outro número que dá para dividir 7. Ah, 2 não dá para dividir 7 não, professor? Não. 2 não dá para dividir 7. E 3 também não. 7 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 11 é um número primo. O 13 é um número primo. O 17 é um número primo. O 19 é um número primo. O 23, o 29, o 31. Ô professor, então eu já estou entendendo. Todos os números que são ímpares, eles são primo. Não. Veja. O 9 é ímpar, mas ele não está aqui, porque o 9 ele tem o 1 como divisor, o 3 e o 9 ele tem 3 divisores. Se ele tem 3, ele não é primo, porque para ser primo só pode ser 2 divisores. Ah, professor, então se eu esqueceu de 1, o número 1 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Mas quem é o divisor de 1? É 1, que é ele mesmo. Então, o 1 só tem um divisor. E para ser primo, ele tem que ter 2 divisores. Eu sei que é complicadinho mesmo de se entender, mas se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir entender, tá certo? Aí eu coloquei uma observação aqui, eu não sei se vocês viram. O único número primo par é o 2. Não existe número primo par a não ser o 2. Ah, o 4 é primo? Não é. Qualquer número par ele vai ser composto fora o 2. O 2 é o único número primo que é par. 10, professor, é primo? Não é, porque 10 é par. E a gente só sabe que o único número primo que é par é o 2. Tá certo? Então veja só, o que a gente aprendeu hoje? Que números primos são números que têm apenas dois divisores. Nós aprendemos que o único número primo que ele é par é o 2. Aprendemos que existem números compostos, são números que têm mais de 2 divisores, tá certo? Aprendemos também, deixa eu ver, que não só existe essa sequência de números primos, existem mais números primos. Você vai encontrar no seu livro, pode abrir aí o seu livro, certo? Na página
107, você vai ter uma tabelinha, certo? Com vários números primos, essa tabelinha aqui, tá certo? Aí, os números que estão circulados, eles são primos, tá certo? E os números que estão riscados, eles não são primos, tá certo? Eles são compostos. Então, isso foi o que a gente viu hoje. O que era número primo, o que era número composto, que o único número primo é o 2. Eu queria fazer também uma observação. Vai vir uma questãozinha aí que vai dizer assim, perguntando: ô fulano, se a gente somar dois números primos, a resposta vai ser um número primo? Não, isso é falso. Veja só, se eu somar 5 com mais 3, 5 é primo e 3 é primo, vai dar 8. 8 é primo? Não é. Olha, 8 não está nessa sequência, tá certo? Ô fulano, se a gente pegar, deixa eu ver aqui, o número primo e multiplicar por outro número qualquer, vai ser um número primo? Não. Exemplo, 5 vezes 3, ele vai ser 15. 15 não é primo, porque 15 tem 1 como divisor, tem 3, tem 5 e tem o 15. O número 15 tem 4 divisores. E para ser primo só pode ter 2 divisores, não é isso? Ô professor, e como é que eu sei se o número é primo ou ele não é primo? Certo? A gente tem que fazer divisão, minha gente. A gente tem que botar a cabecinha para pensar. Lembra todos aqueles critérios de divisão que nós aprendemos? A gente vai usar ele agora, tá certo? Porque eu vou passar para vocês uma aplicação que está na página 107 e os quesitos são do 32º, certo? Até o 37º. E diz assim, o 32º. Classifique os números a seguir em primos ou compostos. Aí veja só, eu só coloquei aqui letra A, tá certo? Que foi 3.876. E eu vou dizer se ele é primo ou se ele é composto. Veja só, eu já sei que ele é composto. Por que eu já sei que ele é composto? Porque eu ensinei para vocês que o único número primo que é par é quem? O 2. E 3.876 ele é par, então ele já é composto. Por que ele é composto? Porque 3.876 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3.876, já vai 3 números, já passou de 2. Deixa eu ver se dá para dividir por 3. 3 mais 8 vai dar 11. 11 com mais 7, 18. 18 com mais 6, 24. 24 é um número divisível por 3. Então, também dá para dividir por 3. Então, o número 3.876, certo? Ele é um número composto. Aí você vai olhar o número 111, que é a letra B. Aí você vai dizer se é primo ou composto. Veja só, ele é ímpar, beleza. Já não dá para dividir por 2. Mas veja, dá para dividir por 1. Não dá por 2. Será que dá para dividir por 3? 1, 2, 3. 3 dá para dividir para 3? Dá. Então ele já não vai ser composto. Porque se dá para dividir para 1, dá para dividir para 3 e dá para dividir para ele mesmo, já tem 3 divisores aqui. Então já vai ser composto. Aí você vai ver os demais. Letra C e letra D, tá certo? O 33. Qual é o menor e o maior divisor de 14? Qual é o menor número que dá para dividir 14? O menor número é o... E o menor é o 1. E quem é o maior? Ele mesmo. Aí você vai colocar aqui. Quem é ele mesmo? 14. Então é 1 e 14. Tá certo? O 34. Qual dos números abaixo é divisível por 2 e por 9 ao mesmo tempo? Então veja só. Para ser divisível por 2, ele tem que ser o quê? Par. Quais são os números que são pares? É esse daqui e esse daqui. Mas para ser divisível por 9, lembra do critério de divisibilidade, que a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 9. Então eu tenho que somar.
5 mais 3, 8. 8 com mais 3, 11. E 11 com mais 6, 17. Se 17 dá para dividir por 9, você marca um xizinho. Se não der, você não marca. Aí aqui, ó, 2 com 5, 7. 7 com mais 5, 13. 13 com uma... Cadê? 2, 7, 12. Ó, 2 com mais 5, 7. 7 com mais 5, eu disse 13, mas é 12. E 12 com mais 6, 18. Se 18 der para dividir para 9, você marca um xizinho. Se não der, você não marca um xizinho. Aí você vai ver qual é que é divisível. Se é esse ou se é esse. Tá certo? Na letra não, no 35 diz assim: quais dos números abaixo é divisível por 2, por 3 e por 5 ao mesmo tempo? Aí veja, para ser divisível por 2 ele tem que ser par. Então esse é par e esse é par. Para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. 1 com mais 8, 9. 9 com mais 0, 9. Então esse é divisível por 2 e por 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 0, 5. 5 não dá para dividir para 3, então esse aqui já não vai. 1 mais 6, 7. 7 mais 0, 7. Se 7 der para dividir para 3, você marca o risquinho. E para dividir para 5? Para dividir para 5, se eu já tenho só esse, o número divisível para 5 é quanto? Que termina em 0, que termina em 5 ou que termina em 0. Então, esse número aqui dá para dividir para 5, mas ele não dá para 2 e não dá para 2. Então, eu quero que você marque um número, desculpa assim, meu que embananei aí, eu quero que você marque um número que dá para dividir para 2, que dê para dividir para 3 e dê para dividir para 5 ao mesmo tempo. Então, qual foi o número aí que dá para... A gente viu que o único que dá para dividir para 2 é esse, o único que dá para dividir para 2 é esse, que dá para dividir para 2 é esse, porque eles são pares. Mas só que esse daqui, se eu somar 1 mais 6 dá 7, 7 mais 0 é 7, e 7 não dá para dividir para 3, então esse aqui já está descartado, eu já não vou marcar, certo? Esse daqui você vai fazer a mesma coisa. Aí ele tem que seguir esses 3 parâmetros aqui. Ele tem que ser divisível para 2, ele tem que ser divisível para 3 e ele tem que ser divisível para 5. Tá certo? Já o 36 diz assim, ó, Mário recebeu a tarefa de encontrar todos os números primos entre 10 e 50. Ajude Mário a encontrar esses números, indicando todos os números compostos entre eles. Aí você vai dizer o quê? Quais são os números compostos que ele quer que ele diz assim, ó, indicando todos os números compostos entre 10 e 50. Todos os números compostos que estão entre 10 e 50. Para ajudar Mário. Aí os números que você não colocar é porque é primo, não é isso? Aí você tem aqui a tabelinha. Ó. Aí entre 10 e 50, quais são os números compostos? Aí os números compostos é os que estão riscados, tá certo? Ele não está querendo primo, ele está querendo os compostos. Porque quando o Mário vê a sua tabelinha, o Mário vai saber o que estiver faltando ali porque é primo. Aí você vai colocar só os números compostos entre 10 e 50. Aí você tem uma tabelinha aqui, ó. A tabelinha vai de 1 até 100, tá certo? Aí entre 10 e 50 está aqui. Você pode olhar pela tabelinha, tá certo? E o 37, minha gente, eu vou ler para vocês e vou ajudar vocês a resolverem, tá certo? Que diz assim, considere a sentença abaixo. Primeiro, todo múltiplo de um número primo também é um número primo. Eu falei aqui. Se eu pegar 3 e multiplicar por 2, vai dar 6. 6 é um número primo? Não. Então isso é falso. Segundo, se o número primo é adicionado a outro número primo, então a soma também é um número primo. Falso, eu já falei aqui. Ó. Se eu somar 3 mais 5 vai dar 8. 8 não é primo. O terceiro, o número 1 não é primo e nem composto. Verdadeiro, porque o 1 só tem apenas um divisor. Tá certo?
Aí você vai dizer qual é a alternativa que está na outra página, certo? Na página 108, qual é a alternativa que está verdadeira, certo? É apenas a 3 que está na letra A, é a letra B, é a letra C, a letra D ou a letra E. Aí você vai, eu praticamente já dei a resposta, tá certo? Aí você vai fazer e mandar para mim. Qualquer dúvida, manda a perguntinha quando eu ver, mesmo que pode ser depois do horário eu respondo, tá certo? E até a próxima aula.